6 horas já, o relógio de vocês apontando 6 horas também? Não, falta um minuto. Oh, Agora meu Deus. foi. Agora foi. Então, vamos então dar início a essa live do Iugêncio e do Ius Comune, em parceria com mais alguns importantes grupos de pesquisa de Santa Catarina e de Minas Gerais, tendo a participação especial do professor Lucas Carlos Lima, da UFMG, e da professora Larissa Ramina, da UFPR, juntamente com nós quatro aqui, eu, o professor Caetano, o professor Diego e o professor Paulo, que somos de Florianópolis e praticamente estamos nos mesmos grupos de estudos e de pesquisa aqui na nossa ilha. O tema que nós vamos abordar hoje é golpes de Estado e direito internacional. Para quem tem acompanhado a mídia nacional nos últimos meses, isso para não falar possivelmente nos últimos 2 anos ou mais, esse tema tem sido bastante salientado. Não através da expressão golpe de Estado, mas através de uma outra expressão um pouquinho mais rebuscada, chamada intervenção militar. O objetivo desse nosso encontro de hoje, onde nós estamos com os colegas de Minas Gerais, de Curitiba, e nós, a equipe de Florianópolis, é justamente esmiuçar esse tema, do ponto de vista, seja do direito internacional, mas também daqueles elementos do direito internacional que estão dentro das constituições. Então, tocando matéria constitucional, sem dúvida alguma. O tema, nos últimos 15, 20 dias, sempre para quem tem acompanhado atentamente a mídia, tem entrado em declínio. Não porque não haja ainda o perigo de uma intervenção militar, expressão mais bonita que é utilizada por alguns setores, ou de golpe de Estado, que seria propriamente o que aconteceria, mas pelo próprio enfraquecimento de alguns movimentos abusivos e criminosos que estavam acontecendo dentro do país, através de discursos e através de práticas também. Vide, por exemplo, aquele acampamento que estava na frente dos principais palácios de governo, do Palácio das Instituições Brasileiras em Brasília, que foi desmontado pela Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, há algumas semanas atrás. O tema, de qualquer modo, do ponto de vista acadêmico, merece destaque e merece ser salientado. Quem vai analisar os temas? Então, nós convidamos a professora Larissa Ramina, da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Internacional naquela instituição, o professor Lucas Carlos Lima, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, também dedicado ao direito internacional, e que, por sua vez, fez parte do nosso grupo em Florianópolis, onde ele fez também a graduação e o mestrado. O professor Diego Nunes, que leciona História do Direito na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, professor Caetano Dias Correia, que leciona Direito e Religião, mas também Teoria Geral do Processo, no nosso curso de Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Paulo Potiara de Alcântara Veloso, que leciona Direito Internacional e História do Direito no TESUS. Então, essa equipe, nas próximas horas, imagino que 1h30, 2 horas, vai esmiuçar a temática. E vamos tentar entender quais podem ser os efeitos no âmbito internacional de um golpe de Estado e também no âmbito nacional, através de uma análise das constituições passadas e também da atual Constituição Federal. A mim, professor Arno, cabe fazer uma análise inicial de como os golpes de Estado são vistos no âmbito do direito internacional, em particular na comunidade internacional. Para fazer essa análise, nós vamos tentar rapidamente analisar alguns golpes, alguns que tiveram sucesso, outros não, e o efeito mais do que o efeito, o impacto que se teve nas instituições da comunidade internacional, em particular no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, certo? De uma forma geral, o direito internacional, como vem construído
pelos vários sistemas a partir do século XIX, ele se mantém insensível ao tema golpe de Estado. Durante o século XIX, nós tivemos várias tentativas, principalmente na Europa, em que o que se esperava no âmbito do direito internacional era que rapidamente se consolidasse um governo com possibilidade de se apresentar diante das instituições internacionais do período. Agora, se era o governo de quem vencia ou de quem foi vencido, isso era considerado matéria de direito interno. Então, o século XIX, que é aonde o nosso sistema internacional começa a se delinear, principalmente a partir da Conferência de Viena, de 1815, depois a Conferência de Berlim, chegando até as conferências da Haia, as duas, 1899 e 1907, iam nessa direção. Golpe de Estado, sucessão de governos, é matéria de direito interno, do qual o direito internacional tem somente que esperar que o novo governo, ou o velho governo que se mantém, se reapresente diante das conferências e das instituições que se tinha até o momento. A partir do entreguerras, e com força, a partir da ascensão da ONU, da Organização das Nações Unidas, essa temática começou a ser vista de um outro modo e começou a ser objeto de análise, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança, como todos nós sabemos, ele não age no momento em que esse tipo de evento acontece. O Conselho de Segurança tem a tendência a monitorar os fatos e esperar a ocorrência de ilícitos de grande porte para poder intervir em alguma situação que diga respeito ao mundo do direito interno de cada país. Se nós formos verificar nas últimas décadas, nós temos, por exemplo, o golpe de Estado ocorrido na Espanha, em fevereiro de 1981, em que o tenente-coronel Terreiro tenta e consegue, com êxito, invadir o parlamento espanhol e decretar uma nova ditadura. O que faz o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, comunicado pelos demais países, vejam bem, as embaixadas de cada país que se encontra em Madrid comunicam os seus governos, e esses governos pedem uma reunião de urgência do Conselho de Segurança. É o tipo de situação em que se tira embaixador da cama, certo? Para imediatamente iniciar o processo de monitoração do evento que está ocorrendo. A partir daí, podemos ter vários resultados diferentes. Nós tivemos em 1991 uma outra tentativa de golpe de Estado. Vejam bem, o golpe de Estado da Espanha, em questão de poucas horas, faliu. E por ação principalmente do rei Juan Carlos II, Juan Carlos I, que era, na ocasião, o chefe de Estado, por uma ação dele direta, vejam bem, o chefe de Estado na Espanha, o rei, tinha até então uma figura decorativa, como a rainha da Inglaterra. E naquela ocasião, Juan Carlos, que era um jovem com menos de 40 anos, botou uma farda militar, chamou rede de televisão, rede nacional de televisão, e pediu aos espanhóis que rejeitassem o golpe em nome da democracia. Em 1991, nós tivemos uma situação semelhante, quando a União Soviética sofre um golpe na tentativa de depor Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética. Nessa situação, que também se resolveu em poucos dias, com um desfecho completamente diferente, o Conselho de Segurança, a intervenção do Conselho de Segurança, se limitou a monitorar os fatos e emanar, assim como no caso da Espanha, relatórios dos fatos. Mas isso não é o único desfecho possível. Se nós formos ver, por exemplo, em 1997, quando acontece o golpe de Estado na Serra Leoa, se inicia o mesmo processo. Se chama o Conselho de Segurança para iniciar o monitoramento. Mas, diferente do que aconteceu, seja na Rússia, na União Soviética, seja na Espanha,
o golpe de Estado na Serra Leoa teve sucesso em um primeiro momento e acabou caindo em uma guerra civil. O que levou, nesse caso concreto, a uma intervenção muito mais incisiva do Conselho de Segurança, nomeando uma força das Nações Unidas para intervir e depois instituindo, inclusive, um tribunal penal para julgar todos os envolvidos naquele golpe de Estado. Nesse golpe de Estado, que houve também intervenção da Libéria, país vizinho da Serra Leoa, inclusive o presidente da Libéria foi detido pelas forças internacionais e foi condenado pelo Tribunal Penal da Serra Leoa a 50 anos de prisão. E também todos os outros indivíduos militares envolvidos no golpe de Estado que se teve naquele país, na Serra Leoa, nesse caso, indivíduos cidadãos da Serra Leoa. Então, no caso preciso brasileiro, qual seria o primeiro eco? O primeiro eco é a chamada do Conselho de Segurança e o monitoramento imediato do que está acontecendo. Poderíamos chegar ao extremo de se ter uma força multinacional ou um tribunal penal para o Brasil? Difícil a primeira hipótese. Segunda hipótese, difícil porque não existem mais, segundo o Estatuto de Roma, que faz parte do conjunto normativo das Nações Unidas, instituir o Tribunal Penal Internacional, não se tem mais a necessidade de se criar tribunais ad hoc para ilícito internacional. Mas sim, os envolvidos em um golpe de Estado no Brasil que tivessem realizado crimes dentro desse contexto, poderiam ser todos levados às barras da Corte do Tribunal Penal Internacional, que tem sua sede na Haia, até mesmo porque o Brasil é signatário desse Estatuto de Roma que institui o tribunal. Além disso, qual seria o outro efeito? O outro efeito seria o político. O Brasil, que foi uma grande democracia, é ainda, uma grande democracia, e que todos os anos, desde a fundação da ONU, desde a primeira sessão da Assembleia Geral, abre as sessões da ONU, cairia na lista dos estados pária internacional. Nós hoje já estamos em uma condição muito próxima, diante de toda a condução que o Brasil tem tido em matéria de direitos humanos, em matéria de direito ambiental, em matéria de direito sanitário diante dessa pandemia, em matéria de liberdade de expressão, e é algo que, no caso de um golpe de Estado, sem dúvida alguma, nós seríamos reduzidos a, mais uma vez, como fomos em outros momentos da história, uma República das Bananas latino-americana. Dito isso, eu passo a palavra à professora Larissa Ramina, que vai fazer a sua exposição. Na sequência, o professor Lucas Lima, professor Diego Nunes, professor Caetano Dias Correia, professor Paulo Potiara de Alcântara Veloso. Nesse meio tempo, através do chat que nós temos, vocês podem enviar as perguntas de vocês, e a Ana Vitória, que está nos dando assistência nesse momento na live, vai junto comigo fazer a seleção das perguntas, e logo depois dessas falas, iremos dar espaço à réplica dos colegas e também respostas às perguntas. Professora Larissa, por favor, com a senhora. Boa noite a todos. Boa noite, professor Arno, meu grande amigo. Gostaria de agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Também cumprimento os colegas, os professores Lucas, Paulo, Diego e Caetano. E queria dizer da alegria de estar aqui debatendo um tema que é tão interessante. Eu, quando fui chamada para falar sobre golpes de Estado e direito internacional, troquei uma ideia com o Arno para ver se eu poderia, ao invés de fazer uma abordagem clássica, falar um pouco de um fenômeno muito recente, eu diria, chamado lawfare. E então relacionar esse fenômeno lawfare com os golpes de Estado e direito internacional. Então, se vocês me permitem, eu vou começar essa breve exposição falando muito brevemente do lawfare,
para depois conectá-lo ao tema dos golpes de Estado e do direito internacional. Então, eu começaria dizendo que o lawfare é um fenômeno bastante complexo, multifacetado, e que hoje em dia ocupa um lugar central na reflexão sobre a ruptura democrática, a ascensão de governos de extrema-direita e o enfraquecimento das democracias latino-americanas. Por quê? Porque ele é capaz de solapar tanto o princípio majoritário quanto o próprio Estado de Direito. O neologismo lawfare, né, lawfare, como se pronuncia em inglês, é uma contração das palavras law, que significa direito, e warfare, que significa guerra. Então, literalmente, lawfare significa guerra jurídica. Portanto, a gente pode entender o lawfare como uma forma alternativa da guerra no sentido tradicional. Da mesma forma que nós podemos falar de guerra jurídica, nós podemos falar também de guerra psicológica, de guerra da informação, de guerra tecnológica ou econômica, certo? Diferente do sentido tradicional, que seria aquele sentido militar. Uma guerra jurídica, ela é travada a partir do uso ilegítimo do direito, que pode ser tanto do direito interno quanto do direito internacional, com a intenção de prejudicar o suposto inimigo, impedindo esse inimigo de perseguir seus objetivos. O texto que popularizou esse termo lawfare, ele foi escrito em 2001, então vejam que é um texto recente, pelo então coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado Charles Dunlap, que previu que o lawfare, ou seja, o uso do direito como uma arma de guerra, seria a mais nova característica do combate do século XXI. E nesse texto, ele usou o rótulo lawfare para se referir às críticas de organizações humanitárias como a própria Cruz Vermelha, de um suposto uso pérfido do direito, e mais especificamente naquele caso do direito internacional humanitário, para deslegitimar as campanhas militares dos Estados Unidos e Israel no plano internacional, porque essas críticas representariam uma ameaça à própria segurança nacional desses países. Então, o curioso, vejam, é que aqui os Estados Unidos apareciam como vítimas do lawfare, né? Situação que na forma atual do fenômeno é totalmente oposta. Mais tarde, os Estados Unidos se deram conta de que eles mesmos poderiam utilizar o lawfare para atingir objetivos geoestratégicos. Foi aí que o Dunlap tenta conferir ao termo lawfare uma definição neutra, a partir da ideia de que não só o inimigo poderia usá-lo, senão que também poderia beneficiar a segurança nacional dos Estados Unidos, sendo inclusive preferível às guerras tradicionais que devastaram o mundo no século XX. Assim, o lawfare se converte em uma estratégia de usar ou abusar do direito como um substituto aos meios militares tradicionais para alcançar um objetivo militar. Por outro lado, hoje nós podemos dizer que o lawfare não se limita a objetivos militares, como afirmado originariamente pelo próprio Dunlap. A prática do lawfare com objetivos geopolíticos já é uma realidade, e principalmente na nossa América Latina. O seu planejamento começou há bastante tempo, desde o final da Guerra Fria e da ascensão de regimes democráticos mais progressistas, que levaram as forças neoliberais lideradas pelo establishment estadunidense a traçar uma nova estratégia de combate a esses movimentos. Os golpes de Estado tradicionais significavam um custo econômico, político, humanitário, militar, que era alto demais. Foi aí que se atentou para o fato de que o treinamento de operadores jurídicos latino-americanos em escolas e programas de formação propostos, seja por organizações internacionais, por ONGs ou por think tanks americanos, poderia ser muito mais eficaz do que o treinamento de militares, como acontecia na Escola das Américas. Então, percebeu-se que as vantagens da guerra jurídica, ou seja, da instrumentalização do direito em comparação com os métodos tradicionais de guerra, são indiscutíveis, sendo que o objetivo final dessa guerra jurídica poderia até mesmo ser a tomada do poder, seja através de uma mudança de regime ou até mesmo de um golpe de Estado. Os Estados Unidos passaram, então, a fazer uso da guerra jurídica como instrumento geopolítico, sendo que uma das maneiras mais eficazes de justificá-la seria a luta contra a corrupção. Inclusive, isso está expressamente admitido num
relatório da Casa Branca de 1917 sobre segurança nacional, que admite que a luta contra a corrupção é um meio de perseguir os objetivos geoestratégicos do país através da utilização de mecanismos transnacionais de persecução. De acordo com os especialistas no tema, assim como as guerras tradicionais, o lawfare ele apresenta 3 dimensões estratégicas, que são a geografia, o armamento e as externalidades. Ou seja, primeiro, a escolha do campo de batalha, que é representado pela escolha da jurisdição, ou seja, pelos órgãos públicos encarregados da aplicação do direito, é claro, em função das suas tendências interpretativas. O armamento, que é a segunda dimensão, é representado pelo ato normativo escolhido para vulnerar o inimigo eleito, e as externalidades que estão associadas ao papel da mídia, que busca construir a presunção de culpa e demonizar o inimigo para a opinião pública, promovendo sua verdadeira execração pública. Essa espécie mais complexa de lawfare, com finalidade geopolítica, ela se desenvolve por meio da utilização de mecanismos transnacionais de persecução, como eu disse. Um desses mecanismos é o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que é uma lei norte-americana que permite ao DOJ, Department of Justice, dos Estados Unidos, investigar e punir nos Estados Unidos, ou seja, em território americano, atos de corrupção que envolvam autoridades estrangeiras praticados por empresas e pessoas estrangeiras, mesmo que não tenham ocorrido em solo americano. Basta que tenha havido transferência de dinheiro por algum banco americano, que se vê no ações de empresas envolvidas na Bolsa nos Estados Unidos, ou até mesmo que a propina tenha sido em moeda americana, em dólares. Por meio dessa lei, o FCPA, os Estados Unidos, portanto, conseguem ampliar sua jurisdição sobre outros estados, né, ou seja, a aplicação extraterritorial da legislação norte-americana. O armamento, que é essa segunda dimensão do lawfare, portanto, ele é representado por normas jurídicas que inicialmente destinam-se a fins legítimos, que seria o combate à corrupção, certo? Mas que acabam sendo convertidas em armas contra determinado inimigo. Essa suposta luta contra a corrupção sistêmica é equiparada a um crime transnacional, equivalente ao tráfico de drogas ou ao terrorismo internacional e considerada no nível militar como uma das principais ameaças à segurança continental, porque é associada às organizações criminosas. No entanto, é claro que esse combate à corrupção é o combate à corrupção sistêmica do progressismo latino-americano. O lawfare tem uma preferência muito clara por combater as experiências de governos progressistas, seus partidos e seus líderes, acusando-os de terem cometido crimes típicos de uma organização criminosa que ameaça a democracia do planeta. Então, esse combate ele é seletivo. Por todas essas razões, é impossível entender a Operação Lava Jato isolada do contexto geopolítico e geoeconômico latino-americano. As provas da existência de uma estratégia continental são muitas, basta acompanhar as divulgações da série da Vaza Jato, e no caso brasileiro, a interferência da mídia nas decisões a serem tomadas pelo poder público, somada ao uso perverso do direito, criou um ambiente ideal para viabilizar o golpe de Estado. Foi o que aconteceu com o suposto impeachment da Dilma Rousseff, e foi o que possibilitou a continuidade do golpe com a proibição de Lula de concorrer às eleições de 2018 e a eleição de Jair Bolsonaro. Então, não há dúvidas que o bolsonarismo é produto direto do lavajatismo. Professor Arno, vou pedir 1 minuto, ainda que não dê os 10 minutos, eu estou controlando aqui, tá? E falando agora, só para fechar, do direito internacional, a atuação da Lava Jato, ela se baseia em acordos de cooperação internacional firmados com autoridades estrangeiras que têm origem em tratados internacionais de combate à corrupção, como a Convenção Interamericana e a própria Convenção das Nações Unidas. E um dos mais importantes acordos internacionais que decorrem dessas convenções é justamente o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, que serviu como inspiração para a adoção da Lei 12.850 de 2013 no Brasil, que é a ORCRIM, que positivou os crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e ainda
tornou possível a utilização de delações premiadas, etc. Então, o uso pérvido da ORCRIM foi um dos fatores que leva à proibição de Lula de concorrer às eleições de 2018 e abre caminho para a continuidade do golpe de 2016 com a eleição de Jair Bolsonaro, graças a essa campanha suja de fake news. Então, para fechar, eu só gostaria de dizer que a mesma metodologia também foi usada em outros países da região, como na Argentina, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, e eu aproveito para mencionar que existe uma entidade latino-americana que está estudando comparativamente os casos de lawfare na região, que é o CLAJUDE, o Conselho Latino-Americano de Justiça, do qual eu honrosamente faço parte. Então, o que eu gostaria eu gostaria de fechar essa fala dizendo que essas estratégias golpistas desenvolvidas para afastar governos progressistas do poder, enfim, falando do caso brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff, elas se desenvolveram na América Latina desde Honduras, em 2019, foram aprimoradas no Paraguai, em 2011, e chegaram ao Brasil mais sofisticadas, né? Então, não há dúvidas de que houve no Brasil um golpe de Estado. É claro que um golpe de novo tipo, a partir da articulação entre a grande mídia, setores do grande capital internacional e nacional, a maioria do parlamento brasileiro, segmentos do Poder Judiciário, do Ministério Público, e esse golpe resultou da instrumentalização, tanto do direito interno e do sistema de justiça brasileiro, como também do direito internacional, ou seja, da prática de lawfare, que é algo muito distinto da luta contra a corrupção, que, com certeza, é uma luta legítima, desde que dentro dos parâmetros constitucionais. Muito obrigada. Obrigado, professora Larissa Ramina, que está falando diretamente de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, prestigiando esse nosso evento. Meus amigos, as perguntas devem ser dirigidas ao e-mail grupougensium@gmail.com. Vocês procurando aí no YouTube, vocês vão encontrar a localização desse e-mail, para onde vocês podem mandar questões para perguntar aos professores e dúvidas. Nós desativamos o chat por um motivo único, sabendo que o evento iria provocar reações em setores diversos da sociedade e impedindo abusos, nós preferimos manter todo o diálogo através desse e-mail. Dito isso, mais uma vez, obrigado, professora Larissa Ramina. Eu passo a palavra ao professor Lucas Carlos Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais, está falando diretamente de Belo Horizonte, Uai, né, professor? Uai, professor. Para fazer a exposição que nós pedimos a ele que cortesemente fizesse. Professor Lucas Lima, por favor. Obrigado, professor Arno. Aqui diretamente de Belo Horizonte, é um prazer rever os amigos e poder discutir essas ideias tão interessantes que já estão emergindo nesse momento do debate. É um prazer para mim falar ao lado da professora Ramina, que encontrei recentemente num evento online, uma dessas poucas vantagens que nós temos no meio dessa situação terrível que estamos, e da última vez que eu encontrei foi em 2014, num evento em Florianópolis. Desnecessário dizer que, para mim, é um prazer falar do lado do professor Nunes, do professor Dias Correia e do professor Alcântara Veloso. São acadêmicos que eu admiro desde os tempos da minha graduação e que tenho uma grande satisfação em poder acompanhar, mesmo que de longe, a produção. Sobre o professor Arno, é sempre um prazer escutar e aprender com o sempre mestre. O problema de hoje, da legalidade de golpes de Estado perante o direito internacional, ele se abre, como o professor Arno já demonstrou, em muitos aspectos. Muitos desses aspectos são eminentemente guiados pela política internacional, mas isso não significa que não existam normas específicas para guiar apenas alguns aspectos da situação da mudança abrupta ou violenta de governos. O professor Arno já deu o tom.
De maneira geral, o direito internacional demonstra um certo desinteresse em regular. Isso é explicado pelo fato de que são normas criadas por e para Estados, num determinado momento histórico. Sobre alguma dessas regras, eu vou falar para vocês nos 8 minutos que me restam. E eu quero verificar aqui quais são as reações possíveis do direito internacional a um golpe de Estado diante de uma significativa mudança de um governo através de processos não democráticos. De início, talvez vale observar que não existem regras específicas no direito internacional geral, os costumes e os princípios, relativas a golpe de Estado por si só. Enquanto tais, não existem regras condenando a existência de golpes de Estado, tampouco regras autorizando e reconhecendo golpes de Estado. Existem discussões, por exemplo, sobre a eventual ilegalidade de um golpe de Estado contra um contraste contra o princípio democrático no direito internacional. Embora algumas organizações, como a OEA, o Mercosul, a União Europeia, a União Africana, adotem documentos importantes em relação à observância desse princípio, é difícil afirmar qual seria o conteúdo exato desse princípio no direito internacional geral e, portanto, a sua violação. Dentro desses regimes, obviamente, ainda existem contornos diferentes. Para alguns autores, por exemplo, o princípio da democracia por si só daria lugar a um ato ilícito internacional. Aqui entramos no campo da responsabilidade internacional. Por exemplo, para o tunisino Rafa Benachur, e aqui eu cito ele, todo ato perpetrado contra um regime resultante de eleições livres e honestas é um ato internacionalmente ilícito. Fim de citação. Contudo, o direito da responsabilidade internacional cria outras dificuldades para a questão, principalmente na questão de atribuição. Como nós vamos atribuir os atos de um grupo que toma o poder ao Estado por si só? Quais são as maneiras de ligar esse grupo ao ato ilícito que removeu um governo democraticamente eleito? É muito difícil verificar isso no campo da responsabilidade em relação ao princípio da democracia. Existem algumas situações, como o uso da violência, e que isso fica talvez mais claro, mas isso nem sempre ocorre. Se chegarmos a tanto, dificilmente o golpe em si será passível de responsabilização. Isso significa que, se nós quisermos ser generosos, o princípio da democracia, enquanto uma norma jurídica, ele cria outros problemas. Qual seria o estándar internacional que definiria quando tal princípio foi violado e qual seria o órgão competente para a verificação? O professor Arno disse bem, o Conselho de Segurança da ONU monitora, mas o Conselho de Segurança jamais permitiu o uso da força para uma situação de violação do princípio democrático. Outros sistemas, como o sistema interamericano, parecem ser mais avançados nesse sentido, mas é difícil achar a norma geral. Se nós aceitarmos que um golpe de Estado não é um ilícito internacional, o que é que nós temos então no direito internacional? É somente a função do direito internacional aceitar que ele passivamente ocorra? Existem reações. Uma possível resposta pode surgir em relação à ideia de obrigação de eleições livres. Essa obrigação fica mais clara quando um Estado cumpriu ou quando não cumpriu. Ainda assim, o que fazer na situação de suspensão ou adiamento de eleições equivale a golpe de Estado? Um caminho muito fértil, principalmente na prática interamericana, envolve o direito internacional dos direitos humanos. Contudo, sobretudo os direitos políticos dos governantes que foram depostos, eles têm o direito humano a ser eleito. Contudo, eu não quero entrar na fala do professor Paulo Cotillard. Ao mesmo tempo que o sistema interamericano de direitos humanos parece ser avançado, ele é ao mesmo tempo muito cauteloso em alguns casos, mas eu não vou aqui falar mais. O direito penal internacional, o professor Arno disse bem, ele não responsabiliza a figura de golpes de Estado. Esse foi um argumento muito interessante no caso de Taylor na Corte Especial de Serra Leoa. Contudo, a Corte disse, não há uma tipificação, eu não posso condenar Charles Taylor por isso, e Charles Taylor, então, é condenado pelo crime de guerra que ocorreu entre os dois Estados. No Estatuto de Roma, não há tipificação golpe de Estado.
Contudo, os golpes de Estado não raras vezes são acompanhados de crimes propriamente ditos, crimes internacionais, crimes contra a humanidade e até mesmo crimes de guerra. Esses são, sim, objeto do TPI, e o Brasil faz parte do TPI. Se não há uma regra geral no ordenamento, isso nos leva a analisar as relações individuais as reações individuais que estão nas mãos dos Estados. Os instrumentos políticos mais proeminentes nesse caso são a ruptura de relações diplomáticas, o não reconhecimento do novo governo. Existe também a possibilidade de sanções individuais contra um Estado que mudou abruptamente o seu governo, mas as sanções individuais não são bem vistas no direito internacional, porque nós nos perguntamos sempre por que esse Estado tem o direito de aplicar sanções. Elas são muitas vezes percebidas como medidas imperialistas ou intervencionistas nos assuntos domésticos dos outros Estados, e parte do princípio da soberania respeita o dever de não intervenção. O instrumento mais comum, e a meu ver mais interessante, é as organizações internacionais estabelecerem sanções. Sanções como, por exemplo, a suspensão, que é a medida mais comum. No primeiro momento, nós vamos dizer, a sanção é uma suspensão de uma organização internacional, uma sanção fraca, não serve de muita coisa, o que nem sempre é verdade, porque algumas organizações internacionais garantem uma série de vantagens econômicas, diplomáticas, de monitoramento, de participação. Lembrem-se que quando o Paraguai foi suspenso do Mercosul, a Venezuela, então, entrou, porque o Paraguai perdeu o seu poder político de ter voz numa organização internacional. A Organização dos Estados Americanos ela é uma organização particularmente comprometida com a democracia, apesar da ironia, diante da evidente situação de ameaça democrática que hoje parece existir no continente. E a Venezuela é um caso interessante em que um golpe de Estado ainda não ocorreu, muito embora o princípio da democracia possa ser discutido naquele caso. Eu acho que o caso do Paraguai no Mercosul de 2012 é um exemplo interessante aqui para a análise que nós estamos fazendo. Porque no dia 22 de junho de 2012, o Senado paraguaio decidiu destituir o então presidente Fernando Lula. Em virtude dessa situação, o Paraguai foi suspenso do Mercosul e, na ausência do Paraguai, a Venezuela entrou. O Paraguai, então, resolveu discutir esse caso no Tribunal Permanente de Revisão. Brasil, Argentina e Uruguai fizeram uma defesa única. Eu já estou terminando a minha fala. Eles fizeram uma defesa única e disseram, o tribunal não pode decidir sobre questões democráticas porque o seu objeto é um tribunal comercial, e 2, o tribunal não tem competência por conta de uma questão procedimental do protocolo de Olivos, se eu não me engano, que envolve a ida direta ao tribunal, deveria ter passado por um tribunal arbitral antes. O tribunal acolheu a segunda tese e disse, eu não posso conhecer desse caso, mas o tribunal não acolheu a primeira. O Tribunal de Revisão do Mercosul, ele diz que tem competência para analisar o protocolo de Ushuaia, e aqui a conclusão do tribunal, e eu cito o tribunal, à luz dessas considerações, conclui este tribunal que a observância da legalidade dos procedimentos previstos no protocolo de Ushuaia, que é o Tratado Democrático do Mercosul, é suscetível de revisão no marco de sistema de controvérsias do Mercosul. E o Mercosul me leva às minhas considerações finais. Se o cenário é aparentemente desolador diante dos instrumentos internacionais, diante da ausência de normas, pode gerar alguma crítica, é bem verdade também que os diversos exemplos que eu mencionei na minha fala, já vi, professora, os diversos exemplos que eu mencionei na minha... Professora, agora é a parte que eu critico a ausência de normas. Eu acho que o senhor vai gostar do que eu vou dizer. Ao mesmo tempo, nós temos um tribunal que pode analisar a questão democrática. Embora pouco utilizado, o sistema de Ushuaia, o sistema de direitos humanos, está dando margem para discutir juridicamente essas questões, e há precedentes também no direito da União Europeia. O fato de que existam normas regionais para isso também é positivo. A ausência de uma norma específica para golpes de Estado, apesar de todas as outras que tocam de maneira indireta as suas consequências, não elimina um fato bastante óbvio, que emerge da fala do professor Arno, da fala da professora Ramina, que eu ponderei aqui alguns elementos. Juridicamente, golpes de Estado são uma péssima ideia. Obrigado, professor Arno. Muito obrigado, professor Lucas Lima, diretamente da vetusta Faculdade de Direito da UFMG, com o seu look de líder supremo da Coreia do Norte,
Muito bom o cabelo, professor Lucas. Sabia que o senhor ia apreciar, professor. Sem dúvida alguma. O senhor tem que fazer um uniforme igual aquele do líder supremo. Já mandei fazer. Obrigado, professor. Nós vamos dar sequência, então, passando ao professor Diego Nunes, professor de História do Direito na nossa Universidade Federal, e agradecendo mais uma vez ao professor Lucas e à professora Larissa, que antecederam o professor Diego. Professor Diego, por favor. Muito obrigado, professor Arno. Boa noite. Me escutam bem? Muito bem, pressuponho que sim. Mais uma vez, cumprimentar o professor Arno e o grupo Iugêncio pela realização desse evento tão interessante e também por ter compartilhado conosco do Ius Comune a possibilidade de participar. Então, nesse sentido, cumprimento também o professor Lucas, professora Ramina, né, nossos colegas de mais longe, né, mas também os colegas de mais perto, o professor Caetano, o professor Paulo, que também, com certeza, farão exposições ótimas a seguir de mim. Muito bem, eu, enquanto historiador do direito, especialmente dando conta das falas do professor Arno e do professor Lucas, me restaria pouco a falar, porque, afinal de contas, ou eu faria uma história do direito presente, tentando explicar como esse fenômeno ocorreria nos dias de hoje, ou então eu estaria aqui a fazer a história de uma ausência, ou seja, a história do porquê o direito internacional não regulou a matéria. E daí, nesse sentido, ficaria, né, talvez falando um pouco, talvez mais de política internacional do que propriamente de direito internacional. Então, nesse sentido, se me for permitido, eu vou fazer um pequeno itinerário, prometo ser breve, que vai olhar, de um lado, as relações internacionais e, de outro lado, o direito internacional privado. Ok, alguns colegas vão dizer, mas o direito internacional privado é efetivamente direito internacional? Ele não é apenas a cooperação jurídica entre os Estados? Pois bem, por isso mesmo eu vou tentar falar de alguns exemplos de direito internacional privado que são sensíveis, tá, ao direito internacional e às relações internacionais num sentido mais amplo. Se nós fizéssemos uma leitura mais pesada do termo e falássemos que, eventualmente, a independência do Brasil foi um golpe de Estado, o que não é necessariamente verdade, mas também não é de todo mentira. Quem lembra muito bem, a independência do Brasil foi uma secessão. Fazíamos parte do Reino Unido de Portugal e, dadas as decisões das cortes portuguesas na reconstitucionalização, na constitucionalização formal do Império Português, começaram-se, né, várias discussões que redundaram em guerras de secessão, algumas delas que redundaram na independência do Brasil. Se nós fôssemos olhar esse fato como um golpe de Estado, no sentido de uma revolução contrária a Portugal, nós poderíamos também muito bem olharmos que, no campo das relações internacionais, como é muito conhecido e bem sabido, a Inglaterra teve um papel fundamental. Por quê? Porque a Inglaterra financia efetivamente a independência do Brasil ao dar o dinheiro necessário para que o Brasil pagasse a indenização correspondente ao processo de independência política. E o que segue a isso? O que segue a isso é bastante interessante, porque uma das, digamos, condições que Portugal, que a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, em inglês, colocava com relação à independência do Brasil e à sucessão dos negócios entre o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, Irlanda e agora o Império do Brasil, se colocava a abolição da escravidão. E como é bem conhecido, né, o Brasil se furtou durante muito tempo, né, a tornar o tráfico de escravos ilegal. Essa história é muito bem contada, essa saga que é bastante longa, passa pela famosa lei de 1831, não por acaso chamada Leis para Inglês Ver, a lei de 1850 e todos os tratados internacionais que incluíam tribunais arbitrais transatlânticos entre Brasil e Inglaterra, no livro da professora Beatriz Mamigonian chamado Africanos Livres.
Então, é bastante interessante vermos o como, né, há uma efetiva tentativa de ingerência inglesa com relação aos negócios brasileiros. Assim é como os ingleses viam a situação, ou os brasileiros viam a situação, melhor dizendo. Já os ingleses tentavam colocar a narrativa da abolição da escravatura, ou ao menos do fim do tráfico de escravos, como um processo de humanização, aquilo que hoje nós chamaríamos de direitos humanos, à época os direitos do homem. Então esse é um primeiro capítulo bastante interessante. Mas se esse capítulo talvez fosse um pouco controverso, eu estivesse pesando a mão ao falar de golpe de Estado aqui, com certeza a proclamação da República no Brasil foi um golpe militar. É um golpe militar bastante conhecido, uma quartelada, efetivamente, que acontece na mesma praça onde ocorreu a coroação de Dom Pedro I, né, o chamado hoje Campo de Santana, ali no centro do Rio de Janeiro. E o que sucede a isso? Sucede a esse golpe, tá, em boa parte, o financiamento dos Estados Unidos, que começam a dar pitacos na política interna, e que tem como uma consequência, né, a política do encilhamento. Por quê? Porque a proclamação da República no Brasil e a mudança dos negócios vem a consequência uma série de crises políticas e especialmente econômicas. Né? Então todo esse resultado vai levar a uma situação bastante indigesta para o Brasil. E esse é um capítulo que ainda não foi escrito na história do direito econômico brasileiro. Mas eu quero aqui me ater a dois casos de direito internacional privado que ajudam a ilustrar as relações entre os estados no contexto de golpes de Estado. Ou seja, quais as consequências, os efeitos de um golpe de Estado no direito internacional privado. E daí chegamos nessa viagem no tempo à Revolução de 30 e à Era Vargas. E o que nós temos aqui na Revolução de 30 e na Era Vargas? Nós temos, efetivamente, a tomada do poder. Então, ou seja, você tinha forças do exército de um lado, mas você tinha também um determinado apoio popular não pequeno. E, como é bastante descrito em um livro, hoje talvez mais desconhecido, mas alguns anos atrás, bastante famoso, O Brasil vai à Guerra, do professor Ricardo Zeitenfuss, tá? Justamente tratava, e talvez ainda mais na tese de doutorado que deu origem a esse livro, porque daí na tese de doutorado você encontra os dados, as estatísticas efetivamente, o Brasil passa a mudar o seu eixo de atuação e especialmente após 33, 34, com a ascensão do nazismo na Alemanha, o Brasil volta todas as suas relações para a Alemanha. As relações comerciais, mais especificamente. E, de certo modo, é possível falar que, por exemplo, foi o algodão brasileiro que, em boa parte, fez armamentos e suprimentos do exército alemão na primeira fase da guerra. Porque se você olha as exportações de algodão do Brasil entre 1931 e 1940, você vai ver uma ampliação astronômica dos dados com relação à Alemanha. A Alemanha se torna, em determinado ano, não me lembro se 37 ou 38, efetivamente o principal comprador das mercadorias que o Brasil exportava, ou seja, se tornou o parceiro principal. E aonde entra o direito privado nisso? Nesse jogo, né, há uma série de tentativas de persuadir Vargas a se alinhar ao eixo, ou seja, ao que depois se tornou o grupo que na Segunda Guerra Mundial foi formado por Alemanha, Itália e Japão, né, que lutaram contra os depois chamados aliados, a princípio comandados por Inglaterra e França, e depois com a junção de Estados Unidos, e por fim, né, quase que contraditoriamente a toda essa história econômica que eu falei, ao Brasil. No meio desse caso, nós temos Olga Benário. Olga Benário, uma alemã judia, comunista, que se encontrava no Brasil por ser, né, num primeiro momento, guarda-costas e depois companheira de Luiz Carlos Prestes, o presidente do Partido Comunista Brasileiro. E que no final de 1935, já que estamos falando de golpes, né, os comunistas também tentam dar um golpe ao governo que poderia, de algum modo, ser chamado golpista de Getúlio Vargas, ainda que já reconstitucionalizado
finalizado em 1934, e essa tentativa de tomada do poder que fracassa redunda na prisão de Olga e de Luiz Carlos Prestes, e no caso de Olga, ao invés de efetivamente processá-la criminalmente pelos crimes contra o Brasil, os crimes políticos, por assim dizer, a opção da polícia do Rio de Janeiro foi obrigado professor Arno, tá, de passar, né, efetivamente Olga e outras mulheres alemãs que se encontravam ali juntos na organização do golpe comunista para o governo alemão via expulsão dos estrangeiros. E é bastante interessante porque esse caso chega no STF pela via de um habeas corpus, e esse habeas corpus, mesmo que, e era esse o caso que ensejava o habeas corpus, que Olga já se encontrasse grávida de Luiz Carlos Prestes. E aonde entrava aqui o problema para não aceitar o pedido de Olga Benário? Porque ela e Luiz Carlos Prestes tinham uma união de fato, e não um matrimônio de acordo com as leis brasileiras. E, de modo bastante irônico, num artigo que eu tive a oportunidade de escrever num livro que tem artigos do professor Paulo, do professor Lucas, que os juízes do Supremo Tribunal Federal diziam, bem, nós vamos, na prática, conceder a liberdade, porque se ela ficasse aqui no Brasil, ela deveria ser processada criminalmente. Então, para ela e o seu filho, isso deve ser motivo de alegria, de tranquilidade. E como vocês talvez bem sabem, os mais velhos já devem ter assistido, inclusive, o filme que foi feito sobre a Olga Benário, a Olga é expulsa, grávida, em um navio e é levada para um campo de concentração. E depois migra entre vários campos de concentração até chegar num campo de extermínio e ser efetivamente assassinada. Tá? Eu iria falar sobre a ditadura militar, mas o professor Arno me disse que eu tenho apenas 1 minuto, que a essa altura já deve ter passado. Vou apenas mencionar 2 coisas. Vale a pena, em termos de contexto, ver um documentário de YouTube, que é O Dia que Durou 21 Anos, para entender como se dá a participação dos Estados Unidos, e também recomendo a vocês a leitura, né, que se encontra na internet, de um caso perante o Supremo Tribunal Federal de 1967, o caso Stengel, de um nazista de nacionalidade austríaca que se refugiou no Brasil. E é um caso muito interessante para ver como o Supremo Tribunal Federal, em um momento já muito acuado pela ditadura militar, lida com um criminoso de guerra, um criminoso de Estado. Professor Arno, agradeço a possibilidade de participar desse evento, ainda que eventualmente a minha fala possa parecer um pouco deslocada dos colegas, mas eu acho que de algum modo aqui tem alguns pontos para poder contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Diego. Professor Diego, mais do que ninguém, sabe a interlocução que a gente sempre prima. São 2 matérias que estão no coração da gente, que é a história do direito e o direito internacional. Eu diria até muito mais, isso vai ser tema de um debate que eu devo fazer com o professor Lucas daqui a uma semana na UFMG. O direito internacional é, sobretudo, história, e, obviamente, história do direito. Professor Diego, muito obrigado pela participação. E eu passo a palavra ao professor Caetano Dias Correia, nosso colega aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que leciona Direito e Religião, sempre em um enfoque histórico dentro do programa de mestrado, e também Teoria Geral do Processo no curso de graduação em Direito. Professor Caetano, por favor, a sua análise para nós. Boa noite, professor Arno. Boa noite, professora Larissa, professor Lucas, professor Diego, professor Paulo. Vocês me ouvem bem? Sim. Suponho que me ouçam. Para mim também é um motivo de grande alegria e de muito prazer, né, dividir essa mesa virtual com todos vocês e ser precedido por falas tão eloquentes e, da mesma forma, tão esclarecedoras e tão ricas para um debate que, embora tenha arrefecido um pouco no cenário político nacional, ainda é bastante atual e bastante o que torna bastante necessária a reflexão. Se o professor
Diego disse que ele tinha pouco para falar, eu acredito que eu devo ter menos ainda, eu tenho, né, digamos assim, quase nada para falar, porque o tema que me foi dado, ele não deixa de ser um tanto, vamos dizer assim, árido, ingrato, né? Eu deveria falar um pouco sobre os golpes de Estado e a disciplina e a ordem constitucional, né, a ordem constitucional de 88 atual. E digamos assim, essa fala poderia ser resolvida em uma palavra só, que é não, né? Não dá, não é possível. Enfim, não rola. Não há como falar em disciplina jurídica de suspensão de ordem, da ordem constitucional, da ordem institucional vigente, a partir do próprio diploma que regula a ordem institucional, né, brasileira. É claro, esse próprio diploma prevê as hipóteses, né, de excepcionalidade, de exceção, de, né, defesa, sítio, guerra, defesa, sítio, intervenção e tudo mais, mas efetivamente se afigura bastante difícil fazer traçar um paralelo entre o fenômeno do golpe de Estado, da possibilidade de golpe de Estado e a disciplina constitucional, né? E digo isso porque a mim parece bastante óbvio, embora não esteja sendo tão óbvio, né, que a Constituição não comporta nenhuma leitura que garanta ou que admita algum tipo de subversão ou de suspensão democrática, suspensão normativizada, suspensão jurídica da ordem, né, de si mesma, digamos assim, né, para além daqueles casos expressamente previstos no seu próprio texto. Me parece que há ou pelo menos havia, há bem pouco tempo atrás, para pegar emprestada a expressão usada pela professora Larissa, me parece que há um intuito de se utilizar de interpretações suspeitas, interpretações bastante complicadas de dispositivos específicos da Constituição, sem a menor carga normativa da maneira como tentam fazer, como uma espécie de lawfare mesmo, para legitimar a possibilidade de uma ruptura institucional a partir de um texto da própria Constituição. Então, o que acontece? Há muita confusão, há muito oportunismo interpretativo, há muita dubiedade, há muita disfarçatez quando se trata, né, das falas a respeito de ruptura institucional, porque golpe em si, né, são poucas as pessoas que admitem estar falando de golpes dentro da própria de um golpe de Estado dentro da própria vigência de uma ordem institucional constitucional, mas a questão é que efetivamente não há, de forma assim bastante segura e bastante peremptória, nenhum espaço para reflexões interpretativas que admitam, né, ainda que pontualmente, ainda que cheio de senões, ainda que cheio de floreios, possibilidades de ruptura institucional para que se haja o que, né, se vê nas faixas dos protestos ultimamente de governo democrático militar, intervenção, né, enfim, essas contradições em termos que abundam aí nas manifestações de pessoas com muita fúria e pouca reflexão. Mas efetivamente, ainda um pouco mais adiante, eu percebo que a Constituição tem alguma coisa a falar, sim, sobre as tentativas de golpe ou sobre as tentativas, as possibilidades de ruptura institucional. Para além daqueles estados, né, de defesa, estados de sítio e as possibilidades de intervenção previstas como, né, momentos constitucionais de exceção, ou seja, momentos constitucionais de suspensão de uma normalidade constitucional a partir de fatos bem delimitados, bem delineados e mediante procedimentos envolvendo os demais poderes e tudo mais, a Constituição ela se preocupa sim com a figura ou com a possibilidade do golpe de Estado, ou com a possibilidade do golpe, com a possibilidade da subversão do golpe em si amplo, ou da suspensão, ou de algum tipo de ameaça à normalidade institucional, no seu próprio texto, digamos assim, que não fala propriamente, especificamente da questão, né? Para chegar nessa compreensão, eu visitei novamente um
livro que há muito tempo, uma obra que há muito tempo está na minha cabeceira, digamos assim, que vem a ser a Constituição Penal do professor Luciano Feldens, que foi reeditado como tendo o título Direitos Fundamentais e Direito Penal, em que o professor Luciano ele estabelece alguns elementos bastante interessantes a respeito da ordem penal constitucional, e é claro, isso aqui não é uma fala de direito penal, mas é uma fala a respeito da ordem constitucional, em que ele traz uma ideia bastante interessante de verificar a existência de mandados de criminalização da própria Constituição para o legislador infraconstitucional. Ele faz isso numa perspectiva mais voltada aos direitos fundamentais, é claro, né, a criminalização das tentativas de desrespeito aos direitos fundamentais como um mecanismo de defesa da própria ordem constitucional, né, mas ele, antes de falar especificamente dos direitos fundamentais, ele fala também, né, da existência da possibilidade ou de mecanismos de garantia da ordem constitucional a partir da possibilidade de verificação de mandados criminalizantes ou de mandados de criminalização implícitos e explícitos no próprio texto constitucional, também ligados à ideia de ordem. Embora ele preconize ou ele verifique que há, de alguma forma, um conteúdo de penalização em prol das liberdades, né, dos direitos fundamentais e tudo mais, ele prevê também a possibilidade de que haja, digamos assim, de que se extraia do texto constitucional, né, comandos criminalizantes que visem defender a própria ordem constitucional. Um deles, pelo menos explícito, previsto lá no artigo 5º, inciso... me fugiu aqui agora, inciso 45, inciso 44, desculpe, que fala que o Estado promoverá a criminalização de movimentos armados, civis ou militares que tenham por finalidade a subversão ou a suspensão ou o ataque às ordens constitucionais. E ele também estabelece que, em determinadas outras situações, é possível verificar, sim, que a Constituição, né, denota que haja uma proteção penal, uma proteção criminal, ordem institucional, quando ele estabelece que, dentro dos critérios que ele coloca, né, trata-se de um bem jurídico de natureza primaz, de natureza primordial, e a proteção criminal é a única, digamos assim, suficiente, ou seja, o âmbito de proteção não criminal, não penal do direito não seria suficiente diante da própria grandeza desse bem jurídico. Então, ele aponta, ainda que com bastante controvérsia, a existência desses mandados de criminalização implícitos, que são preenchidos também de forma controversa, na opinião dele, pela própria lei, atualmente pela própria Lei de Segurança Nacional. E, enfim, a respeito de como a Lei de Segurança Nacional trata desses temas, eu me remeto ao artigo que o professor Diego Nunes publicou recentemente no Jota, em que ele trata muito bem dessas questões, e fico por aqui, né, agradecendo já, desde logo, mais uma vez, a oportunidade, o convite do professor Arno, e a alegria, reiterando a minha alegria em dividir esse espaço com todos os demais professores. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Caetano, pela presença no nosso evento. Professor Caetano, junto comigo, professor Diego, tem trabalhado cotidianamente em uma série de debates no âmbito da história do direito. O professor Caetano também, que tem formação em Direito Internacional, o TCC dele, lá uma década atrás, foi na matéria de Direito Internacional, tem sempre acompanhado esses debates, né? Eu passo a palavra agora, então, ao professor Paulo Potiara de Alcântara Veloso, que é o professor de Direito Internacional no CESUSC, também de História do Direito, e também o coordenador do curso de Direito nessa instituição, e que há mais de 15 anos, o professor Paulo é um dos mais antigos membros
do nosso grupo. Há mais de 15 anos está conosco, participando das atividades da Sala 313 e dos dois grupos, o Ius Comune e o Gentium. Professor Paulo, por favor. Obrigado, professor Arno. É um prazer poder falar com vocês essa noite, na sua companhia, né, na companhia da professora Larissa, professor Lucas, professor Diego, professor Caetano, sobre um tema que ganhou muito fortemente as páginas das discussões na mídia ultimamente, por conta, obviamente, das situações que se apresentam dentro do Estado brasileiro, mas não somente por isso, né, por conta de uma dinâmica mundial que se apresenta como uma potencial ameaça à democracia. E eu vou, então, falar um pouquinho sobre o papel dos acordos regionais de direitos humanos em relação a essa resistência, digamos assim, ao golpe de Estado. Mas antes, gostaria só de pontuar que é um prazer poder fazer parte desse grupo por tanto tempo. Eu realmente vi grande parte desses membros do grupo Gentium que estão aqui conversando conosco hoje, na graduação ainda. É um enorme prazer poder ver que muitos desses membros, eles fazem questão de parecer mais velhos do que eu. Então, isso, para mim, é de uma enorme alegria. Retirando o professor Lucas, obviamente, que falando de golpes de Estado, usando um outfit aí, norte-coreano, que de fato não sofreu nenhum tipo de golpe de Estado em sua história, jamais. Então, é um prazer poder estar aqui com um grupo tão seleto de pesquisadores e professores de direito internacional e direito interno e história do direito. Observarmos o direito internacional, como já foi mencionado pelo professor Arno, pelo professor Lucas, o direito internacional geral, ele dá pouca atenção ao regime de governo, justamente por conta da percepção da prevalência de outros princípios mais fundamentais de direito internacional, que acabam, de certa forma, se sobrepondo um pretenso princípio democrático geral. O princípio da não intervenção, o princípio da não intervenção seria um desses princípios fundamentais. Quando a gente estuda direito internacional desde o início, lá no início na faculdade, a gente aprende, objetivamente, que a maneira como o Estado se estrutura internamente, ela é basicamente relevante ao direito internacional clássico, e isso faz com que se torne um pouco mais complexo de debater a questão do golpe de Estado ou uma ruptura democrática no âmbito do direito internacional geral. Obviamente que muitos elementos podem ser trazidos dentro do direito penal internacional, podem ser trazidos dentro do âmbito da responsabilização de Estados, como o professor Lucas e o professor Arno colocaram, com muitas dificuldades, mas esses debates podem ser feitos ali. Mas existe um âmbito, um âmbito específico do direito internacional, que é o direito internacional dos direitos humanos, em que esse debate, ele é um debate um pouco mais aprofundado, um pouco mais voltado a essa questão, se preocupa um pouco mais com a questão da manutenção das democracias dentro dos Estados. Se nós observarmos os três sistemas internacionais, regionais de direitos humanos, aqui no mundo hoje, o americano, o africano e o europeu, todos esses três sistemas contam com documentos muito relevantes que estabelecem a prevalência do princípio democrático por esses membros. Na verdade, são sistemas regionais que contam com sistemas de direitos humanos. Os sistemas regionais, eles contam com documentos que exigem de seus membros a proteção ao regime democrático, e caso haja uma ruptura democrática efetiva dentro desses estados, os sistemas... O YouTube está travado. A tua imagem travou no YouTube. Mas a voz boa? Não, eu não... Está tudo travado, estou me informando aqui. Eu não sei se a Ana consegue resolver isso.
Eu estou vendo o YouTube aqui na outra janela e está travado. E não é a minha conexão. Me falaram isso também. Mas aqui está tudo bem. Aqui está bem. É no YouTube o problema. Vamos ver se a Ana consegue resolver para a gente. Eu acho que o Bozo quis pegar o Paulo. Que é capaz da gente aparecer e o Paulo não. É. O Bozo errou de alvo, em vez de pegar a Larissa, pegou o Paulo. Ele se perdeu. Ele se atrasou um pouquinho. Agora voltou, Paulo. Voltou? Voltou. Então tá. Então, retomando, os sistemas regionais, eles possuem documentos que normatizam uma cláusula democrática, ou seja, a exigência de que os Estados-membros eles tenham, observem um regime democrático, e ao desrespeito a essa cláusula, como bem colocou o professor Lucas anteriormente, ele vai trazer margem a algumas sanções, sendo que a mais comum delas, como também colocou o professor Lucas, a suspensão do Estado, dos órgãos deliberativos ali de discussão político-diplomática e a aplicação de várias medidas diplomáticas de pressão sobre o Estado, que tem essa ruptura democrática efetivamente ocorrida dentro do seu território. Então, esses mecanismos são talvez os mecanismos mais interessantes na defesa do princípio democrático, na defesa da democracia dentro do direito internacional. Existem estudos muito interessantes trazendo alguns dados que não sei se confio muito neles por conta da complexidade de estabelecer um vínculo direto de causa e consequência entre a existência de cláusulas de defesa democrática e a diminuição de tentativas de golpe de Estado, mas alguns estudos indicam que essas cláusulas, à medida que elas são implementadas dentro dos sistemas regionais, elas diminuem substancialmente o número de golpes. O problema desses estudos é que eles são feitos a partir da década de 90, principalmente, e nesse período a gente tem ali uma mudança de contexto mundial muito relevante, o que pode, obviamente, influir na menor ocorrência de golpes de estados dentro dos sistemas regionais, mas são estudos que têm indicativos nesse sentido. E estudos mais interessantes ainda que mostram que esses sistemas regionais são podem ser muito mais eficientes para lidar com golpes de Estado propriamente ditos, intervenções militares propriamente ditas, uma ruptura democrática bastante clara, bastante nítida, mas não são tão efetivos, muito pelo contrário, são muito ineficientes para lidar com situações de implementação autoritária dentro de estados democráticos eleitos. E esse talvez, a grande questão que nos coloca o mundo de hoje. Um grande número de estados, cada vez maior de estados que opta por meios democráticos por um governo específico e que governo esse que lentamente vai implementando políticas normativas, principalmente, que tendem a um horizonte autoritário e a uma ruptura democrática. Então, nesse sentido, o direito internacional regional, das organizações internacionais regionais, é muito ineficiente para lidar com essa situação, apesar de que alguns elementos venham sendo implementados, principalmente no âmbito da União Europeia, principalmente no âmbito da Corte Europeia, do Tribunal Europeu, como pode nos mostrar, por exemplo, a última implementação ali, de uma decisão contra o Orbán da Hungria, que o tribunal se mostrou contrário, declarou como ilegal as ações do governo húngaro em relação a uma legislação interna que obrigava as organizações não governamentais que tivessem financiamento internacional a declarar que tinham esse financiamento internacional e a mostrar que esse financiamento quem eram esses financiadores internacionais.
né, em nome da transparência, o tribunal entendeu assim, o governo estaria tentando se esconder por conta porque as organizações internacionais, não governamentais, dentro da Hungria, eram aquelas responsáveis pela publicização de vários dados que estavam sendo escondidos pelo Estado húngaro. Então, um lawfare, né, como diria a professora Larissa, bem claro do governo húngaro nesse sentido. Mas existem mecanismos, né, dentro do direito internacional para lidar com situações desse tipo, ameaças mais soft, né, de ruptura democrática, ameaças que se dão dentro do próprio Estado eleito, né, representativamente eleito. Talvez sim. Essa é a natureza dos tribunais e das cortes internacionais de direitos humanos, né? A Corte Interamericana e a Corte Europeia, principalmente, de direitos humanos, possuem um embasamento democrático muito significativo, né? Um embasamento democrático que se dá principalmente dentro das próprias declarações, né, de direitos humanos e garantias que essas regiões possuem. Se vocês forem ler os instrumentos normativos de direitos humanos da América ou da Europa, eles contêm a palavra democracia várias vezes, principalmente no contexto de que, né, qualquer ação de um Estado não democrático que vise limitar as principais liberdades individuais dentro dessas duas instâncias regionais, qualquer ação de Estados não democráticos nesse sentido, então ela é considerada uma ação ilegal. Se vocês olharem os documentos efetivamente ditos, as declarações de direitos regionais, elas vão colocar que as liberdades e garantias, elas podem sofrer limitações por questão de ordem pública e por questão de Estado, desde que implementadas por Estados democraticamente eleitos, né, e democráticos no sentido mais amplo. Então, à medida em que essas liberdades, principalmente as liberdades relativas à transparência, relativa a liberdades individuais de pensamento, de credo, vão sendo limitados pelo Estado, né, essa limitação começa e faz acender uma lâmpada de preocupação, uma luz ali de preocupação dentro, né, desses mecanismos, no sentido de que essas limitações podem estar sendo feitas em detrimento do regime democrático, que futuramente pode ser levado a uma fratura, né? Então, o papel das cortes de direitos humanos, ela é fundamental, mas não é uma defesa direta da democracia. O papel das cortes de direitos humanos, ela é um indicativo, uma defesa por ricochete, digamos assim, né, de um regime democrático, porque é de se esperar, com quase toda a certeza do mundo, que um Estado que comece a romper os seus liames democráticos, né, um Estado que começa a desrespeitar mais profundamente esses instrumentos regionais, comece a desrespeitar mais profundamente os direitos humanos, as regras de transparência, como, por exemplo, coloca-se no Estado, né, no Estado brasileiro. Obrigado, professor Arno. Como se coloca no Estado brasileiro algumas medidas de controle dessa transparência. Existe uma reportagem muito interessante da BBC do mês passado, mostrando quantas ações, né, o Estado brasileiro implementou desde 2019 que atingem a transparência, e são várias, são 8 ações muito claras, e, por exemplo, pareceres sigilosos da CGU, né, os dados da Covid, esconder os dados da Covid, da violência policial e por aí vai, né, o ataque à lei de acesso à informação, são medidas que vão, então, rompendo com esses direitos e garantias, e talvez, né, a resposta, a ameaça a esses direitos, seja um importante indicativo dos rumos do Estado em direção a uma ruptura democrática. Não é só política, né, não é só uma questão política, mas também uma questão jurídica bastante significativa. Então, obrigado, finalizo aqui e fico aberto aí aos questionamentos. Obrigado, meus queridos. Obrigado, professor Paulo Potiara, que nos fala diretamente do CESUSC, ali em Santo Antônio de Lisboa.
que há tantos anos nos acompanha aí, já há quase 2 décadas, trabalhando juntos nas várias iniciativas que a gente tem na UFSC. Eu vou passar para as perguntas e depois nós vamos para as palavras finais dos colegas. Perguntas, cada colega terá 2 minutos para responder. A primeira pergunta vem de Theo Carvalho para o professor Lucas. E a pergunta diz o seguinte: prezado professor, em relação às sanções por organizações internacionais, como dito pelo senhor, também não acaba sendo uma resposta imperialista, considerando a importância econômica e política mais forte dessas organizações para estados subdesenvolvidos? Logo depois nós temos uma outra pergunta, a professora Larissa Ramina. No caso brasileiro, me parece que o Instituto da Delação Premiada é o principal instrumento da operação do lawfare. Razão porque não há se falar em fim da Lava Jato, uma vez que, sobrevivendo à delação premiada, sempre haverá um juiz, um promotor, um delegado a promover a sua própria perseguição. A professora concorda com isso? E nos demais casos de lawfare, na América Latina, também a delação premiada se coloca no centro dos processos? Essa pergunta foi feita por Ricardo. Uma outra pergunta feita por Augusto Guimarães Carijó, que eu passo ao professor Paulo. Hoje em dia, os processos de regressão democrática parecem, em muitas formas, mais sutis do que os golpes de Estado clássicos. Como se enxerga a capacidade e a possibilidade da comunidade internacional atuar na luta contra modelos contemporâneos de erosão democrática? Mas ainda é papel do direito internacional atuar ativamente, incisivamente nesta área? A regressão democrática não é inerente ao processo de amadurecimento das democracias? Temos um pedido também, feito por Guilherme Bedin, em Minas Gerais, para que o professor Diego Nunes aprofunde mais a temática da questão envolvendo a ditadura militar de 64. Professor Lucas Lima, o senhor pode iniciar respondendo em 2 minutos. Sim, essa é a resposta. Em verdade, basicamente, Theo, a resposta sim, também pode ser imperialismo. A OEA é muito criticada muitas vezes por ser uma organização particularmente alinhada com determinados interesses, mas ainda assim eu acredito que ela ainda passa por um processo democrático. Para tomar uma decisão você precisa convencer os seus parceiros, você precisa passar por um determinado procedimento. Ela oferece mais garantias do que a decisão de uma determinada política externa de sancionar indivíduos ou cortar um determinado tipo de vantagem econômica com um determinado Estado. Essa é a minha resposta em menos de 2 minutos para compensar meu tempo da outra vez. Professora Ramina? Pode falar, professora Larissa. Bom, a pergunta sobre delações premiadas, né? Parece que a pergunta no final também diz respeito a um estudo comparativo, né? Se nos outros processos de lawfare na América Latina se usa também o Instituto da Delação, né? Isso eu não saberia dizer, porque o meu enfoque sempre quando estudando lawfare é a partir do direito internacional e não assim tanto no direito penal. Então, eu sei que em alguns casos sim, mas não sei dizer em que países existe a delação e em que países não existe. Mas o fato é que os acordos de delação premiada, eles carecem de densidade normativa, eles são previstos de uma forma muito rara, e por isso que eles têm sido utilizados pelos órgãos de persecução, aí eu falo da polícia, do Ministério Público, para superar a falta de prova de culpa das pessoas acusadas ou dos alvos, né, eleitos previamente, se nós estamos falando de lawfare. Como eu comentei na minha fala, desde o início do século XXI, os Estados Unidos começaram a investir recursos em programas de cooptação das instituições judiciais de numerosos países da América Latina. E a Escola das Américas para militares foi sendo substituída por essas escolas judiciais, né, por programas de capacitação jurídica, onde juízes e operadores jurídicos são treinados, certo?
E o financiamento desses programas, eles vêm de uma agência estadunidense, aquela agência para o desenvolvimento, né? A USAID, certo? Então, elas são controladas politicamente. Por isso, parece, dizem os criminalistas, que se pode observar na América Latina uma paulatina substituição dos sistemas penais inquisitivos ou mistos pelo sistema penal acusatório, que é mais parecido, né, com o sistema dos Estados Unidos, e provocando esse maior empoderamento das promotorias nacionais, né, que, além de tudo, operam sob instruções, informações, indicações remetidas pela justiça estadunidense. Agora, eu não sou criminalista, eu não sei dizer se as delações premiadas podem ser consideradas vantajosas para os réus a ponto de justificar a sua previsão legal, né? Eu sei que muitos penalistas que eu respeito se recusam a defender seus clientes fazendo uso desse instituto. É isso. Obrigado, professora Larissa. Antes de passar ao professor Paulo Potiara, nós temos mais duas perguntas. Uma da Laura Rodrigues para o professor Caetano Dias Correia. Professor, gostaria que o professor Caetano falasse um pouco sobre a relação entre movimentos autoritários no Brasil, religiões pentecostais e neopentecostais, e golpe de Estado. Desde 2016, escutamos falar bastante sobre esses temas. E, na sequência, uma outra pergunta para a professora Larissa Ramina, de Alex Cabello Aizama. Boa noite, eu sou Alex Cabello Aizama, sou de Bolívia. Gostaria de saber a opinião sobre o negócio de Bolívia. Imagino todo o golpe de Estado que se teve lá também, que pode ser considerado como lawfare. E por quê? Dito isso, eu passo ao professor Paulo para que possa responder a sua pergunta. Muito bem, pergunta do Augusto. Acho que toquei mas toquei em alguns pontos relativos a esse tipo de pergunta. A sua pergunta específica, sim, os processos de regressão democrática elas são mais sutis e tênues hoje, principalmente dentro, né, do que nós enxergamos nos últimos anos na Europa e aqui na América. E o direito internacional possui medidas bastante limitadas para lidar com essas situações. A publicização dos atos, a discussão internacional com a opinião pública internacional, né, a pressão de organizações internacionais em relação a elementos normativos que vão surgindo lentamente dentro dos estados, são mecanismos que são utilizados frequentemente, mas que, né, têm uma limitação bastante séria, né, porque não existem mecanismos propriamente dito institucionais para enfrentar de primeiro momento, essas questões, inclusive por conta do princípio da não intervenção em assuntos internos. Essa questão vai começar a mudar na medida em que o Estado não consiga, por meio de instrumentos internos das suas próprias instituições democráticas republicanas, enfrentar essas ameaças, principalmente no que tange ameaças normativas, né, cassação de direitos, tratamento diferenciado de pessoas pelo que elas são, prevalência de algumas pessoas em relação a outras, eliminação por inação do Estado em relação a populações nativas, por exemplo, questões ambientais. Se as instituições responder a essas ameaças, e mais do que isso, começam a interpretar as normas existentes a partir de novos critérios, dando vazão aos interesses de um Estado golpista, aí talvez, sim, tribunais internacionais de direitos humanos no primeiro momento seja um mecanismo interessante de publicização dessas situações e de condenação das ações dos Estados no plano internacional. A medida efetiva, não sei se mas ela é uma medida de publicização dos atos, de intensificação do debate, de pressão sobre o governo de um Estado que está caminhando para uma ruptura democrática de maneira mais sutil, como você bem coloca. Obrigado, professor Paulo. Eu passo ao professor Diego
para que responda a questão que lhe foi colocada. Muito bem, professor Arno, muito obrigado. Obrigado pela pergunta do nosso nobre colega Guilherme Bedin, né, que muito nos honra a audiência. O caso Stengel é um caso bastante interessante, né, como eu havia comentado, e ele é bastante emblemático das contradições às quais a ditadura militar brasileira vivia com relação às relações internacionais. O caso diz respeito a esse membro do partido nazista, integrante da SS, e que comandou 3 campos de concentração, um na Áustria e 2 na Polônia. Os da Polônia eram efetivamente campos de extermínio, o da Áustria era um campo de experimentações. Tá? O que acontece? Esse sujeito, após o fim da Segunda Guerra Mundial, é preso na Áustria, mas consegue se evadir. Enquanto ele se evade, tá, o processo na Áustria, que não conhece revelia, fica suspenso, e se começam a instaurar, nos anos 60, que são episódios bastante conhecidos, julgamentos de nazistas na Alemanha. Então, quando o Stengel é encontrado no Brasil, em 67, já se estava quase a ter a prescrição de algumas das situações dessas que eu citei, e houve a prescrição efetivamente de outras. Por exemplo, todos os pedidos poloneses, porque você tinha 3 pedidos de extradição contra o Stengel, da Alemanha, da Áustria e da Polônia, os da Polônia todos já se encontravam prescritos, e parte dos pedidos também da Áustria acabou sendo, tornando-se prescrito. O interessante disso tudo é que o Stengel, quando se muda para o Brasil, ele vai trabalhar na Volkswagen, em São Bernardo do Campo. E adivinhem, ele fazia parte daquele grupo dentro da Volkswagen que fazia espionagem com relação aos sindicalistas brasileiros, ajudando, tá, o DOPS a selecionar quais eram as figuras subversivas. Esse sujeito ele passa a ser julgado e processado pelo Supremo Tribunal Federal quando é descoberto, porque ele nem se deu ao trabalho de trocar de nome e usar identidade falsa, ele utilizava os documentos originais dele, tá, e acaba tendo a extradição deferida. Uma nota de detalhe, que talvez não seja tão detalhe assim, é que o relator do caso, o ministro Vitor Nunes Leal, tá, famoso ministro Vitor Nunes Leal, que escreveu o Coronelismo, Enxada e Voto, e é o mesmo também que hoje dá nome ao Victor, a inteligência artificial que o STF utiliza, foi, como bem sabido, cassado, né, em 1968 e compulsoriamente aposentado do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que essas relações são bastante problemáticas. Então, só aqui para dar um panorama do caso, o caso é um caso bastante técnico, é considerado emblemático pelo STF, ele aborda praticamente todos os temas possíveis e imagináveis em extradição, e para quem tiver interesse, são as extradições 272, 273 e 274, que foram julgadas reunidas. Mais do que isso, seria adentrar nos detalhes técnicos do caso, professor Arne, creio que ficaria para uma outra oportunidade. Mas aqui só é interessante demonstrar essa contradição de um nazista que ajuda a colaborar com a ditadura militar e que é extraditado, e aquele que comanda o caso a qual é extraditado perde a sua função de juiz constitucional. Era isso. Muito obrigado, professor Diego. Eu passo ao professor Caetano agora para responder a sua pergunta, e depois a professora Larissa. Professor Caetano, por favor. Ok. Uma pergunta bastante interessante. Parece não ter muita coisa a ver com o que nós estamos falando, mas num liame um pouco mais profundo, tem muito a ver. A Laura fala me pede para falar sobre a relação entre movimentos autoritários no Brasil, religiões pentecostais e neopentecostais, mas a gente precisa, antes de falar do pentecostalismo e do neopentecostalismo, é importante também ter em mente que o protestantismo histórico brasileiro, antes do surgimento da vinda do pentecostalismo para o mainstream do campo religioso brasileiro, o protestantismo histórico já tem uma relação aproximada, uma relação de proximidade com os golpes de Estado a partir do alinhamento de algumas igrejas protestantes com o regime de 64, com o golpe de 64, que fica muito bem relatado
num livro emblemático do Rubem Alves chamado Protestantismo e Repressão, que foi republicado anos depois com o nome de Religião e Repressão. Rubem Alves era um pastor da Igreja Presbiteriana que pediu demissão justamente por conta desses tipos desse envolvimento, né? Mas do ponto de vista mais próximo, mais recente da relação do pentecostalismo e do neopentecostalismo com movimentos autoritários, eu vejo que ela é há uma predisposição teológica para que grupos de mais carismáticos, ou seja, que tem menos aderência doutrinária e mais apelo performático, depositem as suas fichas em governantes autoritários, né? No primeiro momento, isso decorre da própria teologia das relações entre a autoridade dos fiéis com a autoridade secular, que é uma teologia de obediência, uma teologia de submissão, prevista, enfim, em termos claros, até mesmo no Novo Testamento. Mas também há a organização das igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil é uma organização bastante próxima da organização militar, porque historicamente o pentecostalismo brasileiro ele foi construído por militares que replicaram na organização, na hierarquia da igreja, uma hierarquia bastante próxima da hierarquia militar. Então, o neopentecostal convive muito bem com a ideia de autoridade, com a ideia de obediência à autoridade. E a figura de um governante salvador também é muito fácil, ou não vou dizer fácil, mas também é muito propícia, é muito próxima de um messianismo religioso propriamente dito. Então, há elementos, né, para também não ir muito a fundo, porque a discussão é complexa, até porque há relações claras também dos movimentos pentecostais e neopentecostais com o governo antecessor, com o governo do PT, havia alianças, havia, né, adesões pentecostais e neopentecostais claras com o governo do PT, mas com os movimentos mais autoritários, há uma digamos assim, uma junção da fome com a vontade de comer, né? Muitas semelhanças, muitas proximidades que fazem ser muito fácil, ser muito tranquila a aceitação de movimentos e de discursos politicamente autoritários sendo encampados por líderes religiosos dessas correntes mais carismáticas, mais performáticas na realidade do campo religioso brasileiro. Acho que é isso. Eu posso depois conversar com a Laura em termos um pouco mais elaborados, mas do ponto de vista inicial, em linhas gerais, era isso mais ou menos que eu tinha a dizer. Obrigado, professor. Obrigado, professor Caetano. Professora Larissa, segunda pergunta. A gente tem que se acostumar, né, com esses aplicativos. Bom, respondendo à pergunta do Alex, se houve a prática de lawfare na Bolívia, bom, eu diria que nós no Clajude estamos estudando a fundo esse caso da Bolívia. Eu vou responder de uma forma muito breve, Alex, porque caso contrário eu poderia falar a noite inteira para você sobre esse caso, até porque eu estou realmente estudando ele com muita profundidade. Mas, do ponto de vista da investigação científica, esse caso da Bolívia, ele é muito curioso e muito interessante, porque nós entendemos que houve, sim, a prática de lawfare, mas por uma organização internacional, que é a OEA, né? A OEA, ela confecciona um relatório em que ela dá suporte à perseguição criminal contra o ex-presidente Evo Morales, que acaba tendo que fugir, né, sair fugido da Bolívia. O avião dele tem que evitar o espaço aéreo de uma série de países por conta da legislação. Enfim, é um caso muito complexo, mas eu posso te responder que nós, no Clajude, eu acompanho, entendemos que há, sim, a prática de lawfare contra
o ex-presidente Evo Morales. Bom, obrigado, então, professora Larissa Ramina. Nós vamos passar para a terceira fase desse debate, que é aquela das conclusões, que os nossos colegas vão ter aí, cada um, 3 minutos para concluir o seu tópico. Eu inicio com o professor Lucas Lima, na sequência o professor Diego, o professor Paulo, o professor Caetano, conclui a professora Larissa, e eu, por último, fecho a sessão. Professor Lucas, por favor, 3 minutos para suas considerações finais. Obrigado, professor Arno. Muito interessante ouvir a todos os colegas, aprendi muito essa noite, mas eu queria pontuar 2 questões rapidamente nessa fala final, que é, sim, o direito e as organizações internacionais agem de um lado, mas quando nós falamos de golpes de Estado, nós estamos falando de pressões, de política externa. A professora Ramina acabou de nos falar da OEA, em relação a um caso específico, e não é fácil conduzir política externa durante um golpe democrático e num regime de exceção. É certo que no governo atual também não deve ser fácil conduzir política externa, mas eu queria terminar aqui a minha fala com uma sugestão de leitura, valendo-me do que disse o professor Nunes. Tem um livro muito interessante de Mathias Spector, chamado Kissinger e o Brasil, em que nós vemos como é a política americana durante a diplomacia brasileira durante o golpe militar, e como existe uma aproximação do chanceler brasileiro, aproximação e afastamento, em relação à política externa americana. E é um livro muito interessante que nos mostra os bastidores e as dificuldades e que explicam um pouco por que o direito pode ser assim tão árido nas reações possíveis da comunidade internacional. E, por fim, um último comentário, que nós também devemos duvidar um pouco de certas instituições em relação a isso. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte muito avançada, nós sabemos dos avanços da Corte Interamericana em sua jurisprudência, numa decisão de maio de 2018, se não me falha a memória, ela decidiu não analisar se impeachments ou golpes parlamentares seriam violadores de direitos humanos ou não. E as razões jurídicas, se nós pensarmos na Corte Internacional de Justiça, que é uma corte entendida como conservadora, a Corte Internacional de Justiça jamais deixou de dar um parecer. E a Corte Interamericana deixou de dar um parecer, dizendo que era uma questão muito abstrata, embora tivesse o caso da presidente Dilma, Lugo, e mais um caso que Honduras, se não me falha a memória. Então, a Corte Interamericana utilizou saídas jurídicas para não falar sobre potenciais impeachments. Então, nós temos aí luzes e sombras na prática internacional no que diz o direito, motivo pelo qual nós não temos aí uma posição muito clara sobre essa norma emergente. Mais uma vez, um prazer falar com todos aqui, e reitero meu ponto. É muito difícil, não vale a pena juridicamente sustentar um golpe de Estado. A prática e a história nos mostram. Muito obrigado. Professor Diego. Mais uma vez, queria agradecer o convite do professor Arno e o prazer de estar na companhia dos caros confrades Lucas, Paulo, também conhecer a professora Larissa e, como sempre, trabalhando com o professor Caetano, nosso colega de sala e vizinho de mesa dentro da sala, o que muito me alegra. Eu gostaria de só retomar 2 pontos que eu havia colocado na minha apresentação. O primeiro deles é que, especialmente após as falas de vocês, me parece que efetivamente é promissor, sim, pensar uma história do tempo presente, uma história do direito no tempo presente, sobre as relações entre golpe de Estado e direito internacional. A série de precedentes que vocês colocaram, a série de questões que se apresentam, ao menos na última década, fazem sentido nessa questão. Nesse sentido, para quem tem interesse em história do tempo presente aplicada à história do direito, recomendo a leitura do professor Pietro Costa, né, ao qual ele tem alguns textos que são bastante elucidativos com relação a isso. E, por fim, só aqui, talvez colocando de modo um pouco mais vagar, as dicas de leitura. Então, O Brasil vai à Guerra, do professor Ricardo Zeitenfuss. Eu citei também o documentário, então já não é mais dica apenas de leitura. O Dia que Durou 21 Anos, né? É um documentário que vocês encontram no YouTube. Tem também, com um pouco de melodrama, o filme Olga, né? Produzido no Brasil já há uns 20 anos,
Mas, além dele, existe um documentário turco-alemão muito interessante também, mas que ainda não tem legendas para o português. Então, aqui são apenas algumas dicas de leitura que podem, de algum modo, ser interessantes nesse sentido. E daí também os vários textos que o professor Arno, o Estado e seus inimigos, e por aí vai, que os colegas já produziram acerca dos temas. Muito obrigado. Obrigado, professor Diego. Professor Paulo. Gostaria também de agradecer a oportunidade de discutir esses temas junto de pessoas, né, tão capazes, competentes e pessoas que já escrevem e debatem sobre esse assunto. Eu finalizo também colocando ênfase em algum ponto trabalhado aqui, né, por outros professores, que é justamente o ponto de que, apesar, né, da aridez da temática dentro do direito internacional e de todos os impedimentos que a gente observa, existe talvez um caminho de consenso de que o modelo democrático é o modelo aceito dentro do direito internacional. E a ruptura democrática, ela rompe com esse modelo e ela pode trazer com uma chance bastante grande uma declaração de ilegitimidade dos atos desse Estado dentro, né, de um modelo de ruptura democrática, o que pode trazer dificuldades para esse Estado dentro das suas relações com outros Estados. Então, esse é um elemento que deve ser levado em consideração, não é um elemento normativo, propriamente dito, né, mas é um elemento típico das relações internacionais, das relações políticas entre os Estados. Também gostaria de deixar uma sugestão de leitura, é um livro mais voltado também para história do direito, mas tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando, é o livro Law Under the Swastika, do Stollings. É um livro muito bom para se entender, né, como, né, a lei, a interpretação normativa, ela acabou sendo cooptada muitas vezes pelo regime nazista. Então acho que vale a pena ler para se esclarecer, né, alguns dos movimentos que ocorrem nos dias de hoje. Obrigado a todos novamente, um forte abraço. Obrigado, professor Paulo. Professor Caetano. Bom, eu reitero, né, os cumprimentos a todos, professor Larissa, professor Diego, professor Paulo, professor Lucas, professor Arno. Enfim, faço as minhas sugestões de leitura novamente aqui. O livro Direitos Fundamentais de Direito Penal, a Constituição Penal, do Luciano Felding, professor Luciano Felding, bastante interessante, é a tese dele, muito interessante. O texto do professor Cláudio Ladeira de Oliveira, nosso colega também de PPGD, intitulado, né, Artigo 142, Os Problemas da Tese de Visgandra, em que ele fala, né, mostra de forma bastante interessante, bastante percussiente, digamos assim, o descalabro que é sustentar a ruptura a partir da própria ordem. E também o texto do professor Diego Nunes, também no Jota, né, o texto do professor Cláudio está no Jota, e o texto do professor Diego Nunes também está no Jota, que é a aplicação da Lei de Segurança Nacional às manifestações antidemocracia, que eu, fazendo uma ponte com o que eu falei, eu penso que a Lei de Segurança Nacional, ainda que de forma discutível do ponto de vista da sua recepção pela Constituição de 88, isso não está resolvido ainda, por enquanto ela está em vigor, ela concretiza alguns dos mandados criminalizantes e implícitos que o professor Luciano Felding diz existirem na Constituição. Então, basicamente era isso. Eu fico por aqui também. Obrigado. Boa noite. Professora Larissa Ramina, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Eu acho que esse debate foi um debate muito interessante, porque de perspectivas muito variadas, né? Por essa razão, agradeço muito o convite do professor Arno e agradeço aí o imenso prazer de dividir o debate com todos os colegas. Eu gostaria de ressaltar que eu escolhi o tema de lawfare por entender que
os novos golpes de Estado, eles têm um modelo diferenciado, né? Os golpes de Estado, a partir, né, aí do início do século XXI, eles são, eles não, nada tem a ver com golpes de Estado militares como nós conhecemos, né? Esses golpes, eles são parlamentares, eles são midiáticos, enfim, e quase todos os casos desses novos tipos de golpes de Estado envolvem a prática de lawfare. E como nós estamos falando aqui do direito internacional, é por isso que eu gostaria de ressaltar que é impossível, no contexto brasileiro, entender a Operação Lava Jato isolada do contexto geopolítico e geoeconômico da América Latina. Há provas muito evidentes de que há um acordo estratégico continental, né? Nós podemos partir da relação privilegiada de procuradores da República Brasileira, podemos falar do Rodrigo Janot, com a divisão penal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as repetidas visitas de Sérgio Moro aos Estados Unidos, a visita de oficiais do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos às escondidas a Curitiba, bem como revelações, que essas são mais recentes, e também escandalosas, de contratos da Petrobras com organizações do setor público e privado dos Estados Unidos, a criação de um fundo Dallagnol, ou seja, não há dúvidas de que a Lava Jato, ela atuou sim como um partido político, como um projeto de poder, representando justamente um projeto de poder neoliberal oposto àquele que foi escolhido pelo voto, né? Por isso que a Lava Jato, ao impedir a concorrência, né, às eleições de um candidato progressista, que era franco favorito, ela promove a continuidade de um golpe de Estado no Brasil. Então, o que eu gostaria de ver daqui para frente? Eu acho que é preciso investigar, certo? É preciso investigar e, eventualmente, corrigir os abusos que foram cometidos em Curitiba. Muito obrigada. Obrigado, professora Larissa, obrigado, professor Caetano. As minhas conclusões finais, as minhas considerações. Em uma live com o professor Lucas Lima, há poucos dias, estávamos ele, o professor Jorge Galindo, nós falávamos sobre algumas dinâmicas típicas do direito internacional, e na ocasião eu fiz questão de citar Hegel, um autor que é bastante conhecido nos corredores da Vetusta de Minas Gerais, e no livro Princípios de Filosofia do Direito, usava uma ilustração muito interessante, falando da coruja de Minerva. A coruja de Minerva, ela somente levanta voo no crepúsculo, ao final do dia. O direito internacional, ao longo da sua história, ele vai por um lento processo que parte de uma insensibilidade aos elementos que se encontram, elementos políticos, sociais, culturais, que se encontram no interior das fronteiras dos estados, e lentamente vai começando, principalmente a partir do início do século XX, e com a instituição da Organização das Nações Unidas, vai começando a tutelar também as realidades internas dos estados. Quando o professor Paulo fala de princípio democrático, defendido pelas organizações internacionais, fazendo parte, certo, desse arcabouço jurídico dessas organizações, nós estamos tocando nessa temática. Ou seja, de uma forma bastante objetiva, o direito internacional, através das suas organizações, começa a pôr limites a determinadas situações que podem colocar em risco, podem ser fator de ruptura democrática. A mesma coisa, como eu coloquei para vocês, nas atuações do Conselho de Segurança. O senhor Lucas fez uma pontualização muito interessante, ou seja, realmente o Conselho de Segurança, ou a própria Corte Internacional, ou os próprios tribunais penais internacionais, agem muito mais baseados no critério crime de guerra do que no critério de tutela da democracia.
mas é muito difícil se pensar em rupturas democráticas sem a existência de violações no que diz respeito a direitos da humanidade, a direitos de grupos étnicos ou a direitos que são atingidos em situação de guerra. Então, nós temos, no âmbito do Conselho de Segurança da Corte Internacional de Justiça, no âmbito das organizações internacionais, lentamente esse crescimento de um interesse, de uma ação que vai se tornando cada vez mais incisiva. Malgrado a existência dessas novas tipologias, dessas novas categorias muito mais sofisticadas, muito mais rebuscadas do que tiros de canhão, como são essas que foram narradas pela professora Larissa Ramina. Ou seja, o direito internacional também, lentamente, aqui de uma forma ainda mais menos incisiva nesse caso, porque são fenômenos novos, observa, e nós esperemos que, ao longo do tempo, que a nossa história do direito possa nos levar também a uma ação mais pontual nesses casos. Meus caros, professor Diego, professor Lucas, professora Larissa, professor Caetano, professor Paulo, agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco, engrandecendo esse evento com os comentários e a crítica, a contribuição de vocês. Agradeço a todos os ouvintes que estão aí conosco, agradeço aos ouvintes que nos fizeram perguntas, né, que trouxeram também a sua curiosidade a esse evento. Agradeço a Ana Vitória Vanzin, que foi quem coordenou todos nós pelos bastidores, nos dando instruções de como nos comportar nessa live. Dito isso, meus senhores, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, e continuemos atentos e vigilantes, para que não deixemos o nosso país cair nesse tipo de armadilha e de atitude. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.